Olá, crianças, bom dia. Bom dia nesta manhã de segunda-feira, dia 1º de março, de 2021. Que Jesus abençoe o dia de vocês, certo? E nós vamos para a nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha de hoje é a aula de história, Aulinha de história. Vamos começar com uma pequena precezinha, Precezinha matinal. E que diz: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e o Espírito Santo, Conteúdo da nossa aulinha de hoje é os personagens dessa história. Lá na página do livro de vocês, o livro de história, certo? Esse livrinho aqui, certo? Livro de história, página 12 e 13. A historinha diz o seguinte, Os personagens dessa história são três irmãos, que nasceram naquela casa: Virgínia, Francisco e Laura. Virgínia, a irmã mais velha, formou-se enfermeira e trabalhou em vários países da África. Laura, a mais nova, escolheu ser professora e depois se tornou escritora. Ela escreveu muitos livros para crianças. Depois nós temos o Francisco, Fez antropologia e estudou os povos indígenas do Brasil. Antropologia, é a área do conhecimento que estuda a cultura de grupos indígenas, grupos humanos, como os povos indígenas, certo? E aí os três irmãos, eles têm algo em comum, Eles gostam de contar as histórias que viveram ao longo da vida. E você conhece alguma pessoa que sabe contar história, E você poderia contar a história que você já ouviu falar, É uma reprodução dessas histórias. Então, algumas pessoas sabem e outras, não sabem às vezes contar histórias, mas é muito legal quem sabe contar histórias. Passando aí para a página seguinte, Página seguinte, nós temos exatamente na página 14, pensar a história. Nós temos aí o seguinte: Virgínia, Francisco e Laura, esses personagens dessa história foram crianças nos anos de 1940 e 1950. Vamos conhecer um pouco daquela época. Depois, faça as atividades. Nós temos 2 atividades aí para vocês fazerem, atividades curtas. E como vocês estão vendo aqui na imagem, eu peguei um trem da estrada de ferro, de Santos Jundiaí, Santos Jundiaí, em São Paulo, na data de 1952, certo? Existia poucos automóveis, nessa época, e os trens, era que fazia exatamente essa transposição das pessoas, essa locomoção das pessoas. Logo abaixo nós temos uma batedeira, da década de 1950. Os eletrodomésticos, eles começaram a aparecer nessa época, e lembrando que nem todas as pessoas podiam comprar. Era algo, que só as pessoas da elite, aquelas pessoas que tinham mais poder aquisitivo, é que realmente compravam esses tipos de eletrodomésticos, certo? Na década de 50. Aqui nós temos o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, no final da década de 1940. Olhe como é que era. São Paulo foi uma das cidades, nesse período, elas desenvolviam rapidamente, cresciam rapidamente. E São Paulo não foi diferente, Então, nessa data aí, nós vemos exatamente a São Paulo, Esse vale aí do Anhangabaú. Claro que hoje em dia mudou muito, Esses prédios aí que existiam aí, talvez hoje já praticamente foram demolidos, e deu origem a outras avenidas,
outros prédios imponentes, né, das datas de hoje em 2021, né? Então, muito tempo aí que já passou, né, são mais de 60 anos, provavelmente já mudou muito durante esse período, certo? Então, São Paulo aí cresceu muito rápido nessa época. E aí, por último, nós temos uma foto do Rio de Janeiro, né? Essa foto do Rio de Janeiro na década de 1950. As pessoas quando viajavam, elas costumavam tirar fotos, né? Chamados cartão postais. Até certo tempo ainda tinha algumas pessoas que faziam isso. Se ia para Belo Horizonte, tirava foto. Se ia para o Rio de Janeiro, tirava foto. Se ia para Belém, tirava o cartão, comprava o cartão postal ou tirava uma foto e mandava, né? Então era muito comum as pessoas fazerem isso e mandar pelos correios, né? Isso não era diferente nessa data aí. Então aí nós temos o Rio de Janeiro como era em 1950, né? Ali, então nós temos fotos aí de 70 anos, né, do Vale Anhangabaú, e nós temos uma foto aí, né, do Rio de Janeiro da década de 50, né, que foi o período em que essas crianças aí, elas tiveram a sua infância, né, elas eram crianças, né, a Laura, né, o Francisco e a Virgínia. Passando aí para a página seguinte, nós temos exatamente, certo, a atividade. Nós temos uma atividadezinha. Essa atividade 1, nós temos outras atividades. A atividade 1, ela pede o seguinte de você. Olha só, vamos lá para a atividade. Atividade 1 da página 15, né? Você vai ter aí questão 1, 2 e 3. Mas veja só, a 1 você não vai fazer, você vai primeiro ouvir alguma coisa. Veja só a explicação dessa primeira questão aqui. Ó, converse com um adulto idoso e pergunte se ele, né, guarda lembranças de uma viagem que fez. A partir de uma dessas lembranças, peça que conte uma história dessa viagem, certo? Então você vai ouvir a historinha, né, de alguma pessoa idosa, seja tia, tio, avô, avó, né, ou conhecido, e você vai pedir para que ela conte essa história. Então, a partir dessa história que vai ser contada, é que você vai fazer a questão. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ouvir a história. Depois de você ouvir a história, aí você vai fazer a primeira questão, que na verdade vai ser a segunda. Então, a primeira você vai ouvir a história, e a segunda é que você vai, digamos assim, pôr a mão na massa. Você vai, por exemplo, a 2. A 2 é que você vai fazer. Em uma folha avulsa, pode ser uma folha de caderno ou uma folha de papel ofício, certo? Desenhe essa história e pendure no mural da sala. Evidentemente, o que você vai fazer? Não tem mural da sala. Você vai fazer o quê? Você vai desenhar, certo? E vai mandar para o professor, para mim no caso, certo? Mas precisa desenhar toda essa história? Não, precisa desenhar alguns elementos que você ouviu nessa história, certo? Alguns elementos. Aí você desenha 1 ou 2, né? E manda para mim. Manda para mim a foto. Questão 3, converse com os colegas, né? Porque alguns objetos são guardados como lembranças e outros não. Então, você vai conversar com os colegas? Você pode conversar via WhatsApp por eles, mas você pode conversar também com pessoas da sua casa. Por que alguns objetos que existem em nossa vida nós guardamos e outros não, né? Por exemplo, uma foto da família, né? Você guarda, você joga fora, né? E um material que você usa, né? Um objeto que você usa para retirar um produto, né? Uma caixa, vamos supor, um alimento, você joga fora. Por que você joga fora? Uma televisão sem uso, né? Que deu problema, você joga fora. Por quê?
né? E uma foto de família, né? Você jogaria fora? Né? Uma lembrança de família, você jogaria fora? Por quê? Aí você vai ter que analisar na questão afetiva, né? De certas coisas. Nós temos aqui a outra atividade, que é a atividade 2, certo? Ela é apenas uma questão, porque a 17 você não vai fazer, a da página 17, você vai fazer da página 16, como está aí. Então, a gente está especificando qual é a questão que você vai fazer. É a questão 1. A questão 2 você não vai fazer, porque precisaria estar na escola. Como você não está na escola, você faz apenas a questão 1, que é em ritmo de mudança, lá na página 16. Nós temos aqui uma história em quadrinho. Você vai ler essa história em quadrinho, certo? Para mim não tomar muito tempo de vocês. Vocês que vão ler essa história em quadrinho da página 16 e 17. Mas vocês só vão ler página 16 e 17, mas a questão 2 da 17 vocês não vão fazer. Vão fazer da 16, que é apenas uma questão que diz: circule na história em quadrinhos A. Com lápis azul, você vai pegar um lápis azul, né? Os objetos que Joana e Guilherme não conheciam. Você vai ler a historinha e você vai olhar quais são os objetos que eles não conheciam aí. E aí você vai circular, certo? Com um lápis azul. A B diz: e com lápis vermelho, os objetos que você não conhece. Então, com lápis vermelho, você vai circular os objetos que estão apresentados na historinha que você não conhece. Ok? Então, gente, bons estudos, gente. Viu? E até a próxima, se Deus quiser.